Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Bom, nos capítulos anteriores aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos romanos, aos judeus que estão em Roma. E então ele está explicando uma doutrina da graça, ou seja, ele explica nos capítulos anteriores que todos estão debaixo do pecado, tanto os judeus quanto os gentios, e que todos são salvos pelo mesmo plano que o Pai Celestial fez, por meio da expiação de Jesus Cristo. Então ele explica sobre essa graça, sobre essa expiação, que nós somos salvos por meio dessa expiação, e não por obras da lei, não por causa de rituais que fazemos, ou obras que fazemos. E ao escrever essa carta para os romanos, ele imagina, mas alguém vai me perguntar, Quando eu falar isso, alguém vai me perguntar o seguinte, se é pela graça, como que Abraão, então, ele alcançou a salvação, Porque foi prometida a salvação a Abraão ainda em vida, ele na carne. Então, Paulo, antecipando essa pergunta que iriam fazer para ele já faz a pergunta e já logo responde aqui, capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois? Aqui está no plural, É como se ele estivesse falando para um auditório ali, numa aula, numa sala de aula. E aí as pessoas pegam e falam, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão alcançou, então, segundo a carne? Segundo a carne significa que ele estava vivo ainda e Deus fez a promessa de salvação a ele. Então, portanto, ele estaria salvo, Então, se ele alcançou a salvação na carne, como assim, é pela graça de Jesus Cristo. Então ele está antecipando essa pergunta aqui que eles fizeram, que eles iriam fazer. Então a gente vê a resposta de Paulo aqui, no versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Bom, Paulo está falando assim, olha, os judeus tinham falado, olha, é pelas obras que nós somos salvos, Abraão, ele foi circuncisado, ele guardou a lei, então foi mérito de Abraão ele ter alcançado a salvação. E Paulo explicando aqui, não, é pela graça, Ele foi salvo, ele não tinha, é isso que Paulo explica nesse capítulo, que Abraão ele não tinha nem sido circuncisado ainda, quando Deus lhe fez a promessa, quando ele alcançou essa salvação, portanto não era por essas obras. Então, Paulo ele fala, então não é pelas obras, é pela fé. E eles falam, não, é pelas obras. Então Paulo pega e fala, então vamos nas escrituras ler o que está escrito lá, É interessante que ele sempre leva para as escrituras. Paulo, um grande conhecedor das escrituras aqui. Não, primeiramente no versículo 2 que nós lemos aqui, diz que se Abraão fosse justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar. Dizer, eu alcancei a salvação, porque eu fui fiel, Nesse sentido, ele teria como se vangloriar. Mas nós não temos do que nos vangloriar, porque ainda que nós guardássemos toda a lei, e fosse possível a gente ser muito obediente, ainda assim nós somos pecadores, Nós temos nossas falhas e necessitamos da expiação de Jesus Cristo para sermos salvos, tá bom? E Paulo ele vai explicar um pouquinho sobre isso mais para frente. Talvez eu compartilhe sobre isso amanhã, Então, não tem do que se gloriar, Esse é o sentido aqui. O versículo 3, então, Paulo diz, pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele fala, o que está escrito nas Escrituras? Já que eu estou falando que é pela fé, vocês estão falando que é pelas obras. O que está escrito nas Escrituras? Vamos lá abrir em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E lá está escrito exatamente isso. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Então foi por causa da fé. A fé em quem? Na tradução de Joseph Smith traz que foi a fé de Abraão em Jesus Cristo. Foi-lhe ensinado que o próprio Cristo, ele morreria pelos pecados de toda a humanidade, que ele ressuscitaria. Então era nisso que Abraão tinha fé. E era essa fé em Cristo que fez com que ele tivesse certeza da salvação dele, e por essa fé que foi lhe prometida essas bênçãos, da salvação. Então é por meio dessa fé. Bom, aqui no versículo 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança e seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aqui quando fala que Abraão ele creu,
né? Ou seja, teve esperança contra a esperança. Tudo estava dizendo que ele não seria um pai de grandes nações. Ele já era bem idoso, né? Quase 100 anos. A esposa dele tinha ali 90 anos, né? Então ele mesmo vai falando. E mesmo assim, Abraão creu, ele não duvidou. Ele não duvidou da promessa que ele seria pai de uma grande nação. Observe o que mais Paulo diz aqui, ó, versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha que ele não duvidou. Quando Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, ele não duvidou. A gente vê toda essa história em Gênesis, quando o Abraão ele chega e pergunta para o Senhor, vai ser o meu servo Damasceno? Né? Ele já está bem avançado em idade. Vai ser o meu servo Damasceno que vai ser esse herdeiro? O Senhor fala, não, vai ser alguém de ti. Né? E ele pensa que vai ser Ismael, mas não é Ismael também, é Isaac, que era o filho da promessa. Então, Abraão, mesmo com toda aquela idade, ele não duvidou da promessa de Deus. Quando ele perguntava, é que ele queria saber o que ele poderia fazer, porque não é só, eu creio em Deus, então não fazer nada, né? A gente faz algo para que aquilo aconteça. Deus, ele requer que nós façamos algo. Então, Abraão, ele creu, ele não duvidou. Então, quando ele perguntava, era para ele se envolver no processo, ver o que ele precisava fazer. Então, aqui diz, né? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Essa palavra amortecida aqui no grego significa necrosado, né? O corpo dele já velho, pé na cova. Mesmo Abraão, com o pé na cova, né? Muito velhinho, idoso ali, ainda assim ele creu. Ele não atentou para o seu próprio corpo, para a sua própria idade. Ele sabia que Deus cumpriria a promessa, pois era já quase de 100 anos. E tão pouco, e nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, Sara ela era estéril, né? Já estava ali com 90 anos, então era improvável, impossível que ela também ficasse grávida. Mas para Deus nada é impossível, e ela fica grávida ali, né? Mas mostra aqui que Abraão, mesmo contra todas as expectativas, ele creu. Ele sabia que a palavra do Senhor era verdadeira e queria se cumprir. Versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E interessante, né, que à medida que a idade dele foi avançando, ele ficando mais velho, ele não pensou, agora não tem mais jeito, a promessa está demorando, eu acho que não vai se cumprir. Não, ele creu até o fim, ele foi dando glória a Deus. Tem gente que com as dificuldades começa a perder a fé, né? Diminui a fé. Não é o caso de Abraão, ele creu até o fim. Lá em Hebreus, capítulo 11, né, a partir do versículo 17, diz que Abraão, depois que ele teve o seu filho Isaque e foi lhe pedido que ele fizesse um sacrifício do seu filho ao Senhor, ele leva o seu filho para ser sacrificado e ele cria tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele creu que Deus era tão poderoso que poderia levantar o filho dele da morte, mas que seria em Isaque a promessa cumprida. Então ele vai com fé fazer ali o sacrifício, crendo que realmente Deus o levantaria da morte, né? Se de alguma coisa ele falou, eu sei que vai ser em Isaque a promessa, então eu vou sacrificar ele, mas eu tenho certeza que ele vai ser levantado da morte. Uma coisa, detalhe para nós vermos aqui, é que em Gênesis, Abraão, ninguém tinha se levantado da morte ainda. Nós temos casos de pessoas que foram levantadas da morte, voltaram à vida no Velho Testamento. Uma pessoa foi Elias, que trouxe de volta a vida. Teve Eliseu também, trouxe uma outra pessoa de volta à vida. Teve outra pessoa também que encostou nos ossos de Eliseu, que estava morto, né? Foram enterrar um jovem lá, e quando ele encostou no osso de Eliseu, ele reviveu também. Então nós temos casos no Velho Testamento de pessoas que reviveu, mas não antes de Abraão. Então, como Abraão sabia que seu filho poderia voltar a ter a vida, né? De acordo com a tradução de Joseph Smith, foi-lhe ensinado que o próprio Filho de Deus, ele morreria e ressuscitaria, e por meio dessa ressurreição, todas as pessoas ressuscitariam. Então ele estava crendo que mesmo que ele sacrificasse Isaac, que Isaac voltaria a ter a vida e que era em Isaac que a promessa ia se cumprir. Vamos conferir aqui, ó, Hebreus capítulo 11, do versículo 17 em diante.
Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova, aquele que recebera a promessa e ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito que em Isaque seria chamada tua descendência, considerando que Deus era poderoso até dos mortos a ressuscitar, de onde também tornou a recobrar, né? Bom, aqui ele está falando que ele considerava Deus tão poderoso para cumprir a promessa, que mesmo que se ele matasse o filho dele voltaria a ter a vida novamente, porque ele considerava que Deus... Então olha a fé que Abraão tinha. Então é por meio desta fé que Paulo está explicando que Abraão conseguiu a salvação, né? Por meio dessa fé em quem? Em Jesus Cristo, na expiação de Jesus Cristo. Bom, então Paulo está explicando isso. Vamos aqui para Romanos capítulo 5, versículo 6, né? Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu, e o seu tempo pelos ímpios. Aqui no versículo 6, né, de Romanos capítulo 5, diz que Cristo, né, ele nos salvou, ele morreu por nós, nós ainda sendo ímpios, né? E ainda sendo fracos, nós ainda éramos fracos. Ou seja, nós sempre somos fracos no quesito aqui. O que ele está demonstrando é que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. É necessária a intervenção divina. Por isso Cristo veio e morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Interessante, versículo 7, de 7 e 8, diz assim, ó: porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, aqui Paulo dá um exemplo fantástico, né? Ele fala, ó, mesmo você tendo um amigo que é justo, uma pessoa que você considera muito, né? Você morreria por essa pessoa? Não, eu morro no lugar dela, para ela continuar vivendo. É improvável isso. Pode ser que alguém até mesmo fala, não, é uma pessoa muito justa, eu morreria por essa pessoa. Ou você morreria pelo seu filho, alguma coisa assim. Mas ele está falando, isso ainda assim é improvável. A gente não vai fazer isso por um amigo nosso, ainda que ele fosse justo, né? Ah, vou morrer no lugar dele. Ainda que ele fosse justo, né? Que você considere ele uma pessoa justa. Aí aqui ele fala, e olha o que Cristo fez. A gente, sendo pecadores, sendo pessoas má, ele morre por nós, né? É o que está escrito aqui, né? Vou até ler de novo, ó. Versículo 7 e 8. Porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, o amor de Deus por nós é demonstrado pelo sacrifício que ele faz por nós, nós não merecendo, né? Se nós fôssemos justos, ainda assim, né? Seria algo merecido, mas na verdade todos somos pecadores, né? Então ninguém merece que Cristo morresse por nós, e nós sendo então pecadores, ele morre por nós. Isso demonstra o amor dele por nós, né? E isso lembra bem aqui a escritura em João 3, versículo 16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus está demonstrado na própria vida que o Filho dele deu por nós. Esse é o grande amor que Deus ele tem por nós. Ele deu a sua própria vida, ele sacrificou a sua vida por nós, ele viveu por nós, né? Tudo isso. Então, eu gosto muito dessa escritura aqui. Então, a partir do momento aqui, eu vou ler o versículo 9 e observe algo, né? Fica fixo isso na nossa mente, que Cristo, ele morreu por nós, nós sendo pecadores, pessoas injustas, ímpias, né? Versículo 9. Logo, pois, mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, do pecado. Agora, se Deus ele mostrou o seu grande amor por nós, sendo sacrificado por nós, nós ainda sendo pecadores, né? Será que ele não vai fazer mais ainda também por nós?
nas outras coisas que era menos sacrifício, porque o maior sacrifício foi pagar pelos nossos pecados. Será que ele não atende às nossas outras orações, nas nossas outras dificuldades? Sim, ele nos socorre nas nossas outras dificuldades também. O mais difícil ele já fez, que foi pagar pelos nossos pecados. Então as outras coisas ele vai nos atender também. Mas também não é justo, por conta de nossas dificuldades, nós duvidarmos do amor de Deus. Por exemplo, a pessoa pode pensar: ah, Deus se esqueceu de mim, eu nem consegui casar, né? Eu não casei ainda, Deus não está olhando para mim, né? E essa doença que eu tenho, será que Deus se esqueceu de mim? Está vendo essa dor que eu estou sentindo? Nunca diga isso, porque Deus, ele morreu por você, para que você possa ter a vida eterna. Então, a maior prova de amor que Deus ele tem para nós é que ele deu a própria vida dele por nós. Nós ainda não merecemos isso, né? Por conta de nossos pecados, porque somos ímpios, pecadores. Então, não podemos duvidar do amor de Deus, né? Então, nunca podemos dizer que Deus se esqueceu de nós ou que não nos ama. Então, nessa parte aqui do versículo 9, diz isso: logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Agora que nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, mais ainda ele quer nos ajudar a alcançar a vida eterna. Então, ele nos ajuda em meio às nossas dificuldades para voltar à presença dele. Inclusive, muitas das dificuldades vão nos moldar, né? Moldar o nosso caráter, o nosso ser, para sermos mais parecidos com Cristo. Versículo 10 e 11 aqui, para finalizar. Versículo 10 e 11 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em nosso Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, nós não temos motivo para nos gloriar do que nós fazemos, né, das nossas obras, mas nos gloriar da salvação por meio da expiação de Jesus Cristo. É isso que esse capítulo aqui ele tem trazido para nos explicar. Paulo ele traz mais detalhes aqui no capítulo 5. Eu vou ver se eu compartilho um pouco mais amanhã, tá bom? Mas gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos aqui as Escrituras. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.